Vocês desculpem a voz, mas está triste. Eu dispensei minha professora de canto aos 86 anos, não se é mais cantor. Eu ainda canto melhor do que vocês todos juntos, mas não serei jamais cantor. O começo foi porque começou comigo, eu que convidei as pessoas. E o Sabadão nós inventamos para poderem falar, se expressar, se manifestar os membros da formação. Então, a filosofia era uma exigência minha e eu passei isso para a formação. O Sabadão é um produto dessa exigência, não é, Angela? Embaixo era evento, em cima era tempestade. Fizemos 2 grupos. Processo seletivo enorme, saiu na mídia. Um novo grupo fundado por Chaim Samuel Katz está chegando aqui no Rio de Janeiro com uma questão de uma formação diferente, pensando na psicose. E o tema era Sándor Ferenczi, que o Chaim dizia, não é Ferenczi, é Ferenczi. Eu falei, não, esse cara é interessante, porque ele tem essa coisa de questionar o pai, questionar o Freud. O Ferenczi dizia, o Freud não analisou minha transferência negativa. Nós temos que olhar para o poder exagerado que o psicanalista carrega e temos que ver que a clínica precisa ser essa dimensão de sentir com o outro. E eu comecei a gostar daquilo. Então era uma formação agitada, era uma formação como se a gente estivesse ali num sentido amplo. Me lembro muito do Chaim falar na paideia grega, né? Nós estudamos a paideia e, de uma certa maneira, a gente tentou muito viver na própria carne, na própria emoção, aquilo que a gente aprendia com o Chaim. A formação freudiana, ela surge, não exatamente, não era inédito isso, mas havia uma demanda por instituições que fossem pluralistas, ou seja, que não ficassem muito referidas a um único pensador e a um único pensamento da psicanálise, né? E essa perspectiva, da qual Chaim fez parte, né, de uma geração de psicanalistas que, no período do final ali da ditadura militar, começou a trazer a psicanálise para um público mais amplo. Eu citaria Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas, né, o Joel Birman, que foi meu orientador de doutorado, Chaim Katz. Então, era uma perspectiva de trazer a psicanálise para o Brasil, para pensar aquele momento, né, de abertura e, ao mesmo tempo, que pudesse não ficasse presa, né, a uma mestria única. E o Chaim, ele trouxe pessoas jovens que estavam pensando, interessadas, e na época a gente brincava, porque ele escutava uma crítica dos colegas dizendo assim, você criou uma instituição de psicanálise onde as pessoas não têm barba branca. Então, uma das características, para mim, da formação, além do fato dela ser gerida pelo Chaim, que é um cara extremamente vigoroso nas suas críticas, né? Vigoroso e rigoroso,
né? Um cara, é um filósofo, ele é do Colégio Brasileiro de Filosofia. E a escola, a formação freudiana, segue essa linha. Ela começa com essa linha amorosa e, ao mesmo tempo, crítica. Então, a formação começa um pouco com esse estilo vigoroso, crítico e muito amoroso. O que era de novo? A gente estudava filósofos, estudava poetas, estudava artistas. Essa mistura era muito heterogênea. Eu mais me orgulho de pertencer à formação freudiana exatamente por essa capacidade de acolher ideias novas. É um lugar de acolhimento, no meu ponto de vista. O Chaim é um sujeito que procura conversar com autores muito diferentes e trazer eles à cena da psicanálise. A psicanálise, ele faz parte de uma geração onde a psicanálise era uma igreja quase, né? Quer dizer, enfim, era uma coisa muito fechada, né? E ele veio meio que chacoalhar tudo isso, entendeu? Eu acho que ele era um provocador nesse sentido, de chacoalhar com tudo isso, de questionar pensamentos absolutos, né? Ele não, né? E essa é a grande contribuição que ele traz, e eu acho que os livros dele, de alguma maneira, mostram isso com muita clareza. Então, eu acho que a ideia dele, inicial, pelo menos na formação, era de que a psicanálise pudesse conversar com a filosofia, pudesse conversar com a política, pudesse conversar com os saberes outros, não ficasse presa à sua própria bolha, falando para si mesmo, enfim. Eu acho que ele tinha... Tem uma coisa curiosa no Chaim. O Chaim gosta de uma briga intelectual, né? Ele adora. E isso, eu acho que ele queria essa marca dentro da formação, quer dizer, que as pessoas pudessem discutir com outros saberes, discutir dentro da própria corpo teórico da psicanálise, discutir com autores divergentes, pensamentos divergentes. Ele era muito enfático, né, nas suas posições, e eu acho isso, enfim, uma coisa fantástica. Mas uma das coisas que caracteriza a formação freudiana, eu acho que é uma atividade que o Chaim criou, que chama-se mobilização clínica. Cada pessoa pode interferir, né, como um analista. Como essa sessão analítica, né, pode ser vista por vários olhares, né? E é uma situação extremamente rica. Certas situações que um analista ou uma pessoa ali pode não perceber, né? Mas essa situação é percebida por outras pessoas, né? E eu acho que é uma das formas mais ricas, né, que a formação apresenta para a formação de um analista. Em 1973, teve um acontecimento no Rio de Janeiro que foi muito importante para as instituições de psicanálise, que foi a clínica social, né? A clínica social, que era da Catherine Kemper e do Hélio Pellegrino. Teve essa experiência que foram esses encontros psicodinâmicos, que ela, o Chaim e o Hélio Pellegrino fizeram, o que depois, né, se transformou, em 73, na clínica social. E um pouco a Catherine Kemper, né, teve toda essa controvérsia, que ela não era psicóloga, ela tinha outra formação, porque até então as sociedades de psicanálise só aceitavam médicos e, posteriormente, médicos e psicólogos. Criaram uma clínica, um banco de horas, né, vários psicanalistas da época, em plena ditadura militar, né, na época de chumbo. Eles criaram essa clínica social para possibilitar para pessoas, né, de classe média, famílias e depois não só, operários, etc., fazerem uma análise. No início dos anos 90, surge a formação freudiana, que é uma sociedade de psicanálise plural, onde também se aceita membros que não sejam nem médicos
nem psicólogos apenas. Mas teve um evento também que eu acho que marcou muito a instituição, que foi um grupo muito grande de pessoas da formação freudiana, foram os Estados Gerais da Psicanálise, que foram em Paris. Né? E o Chahine estava lá, era um dos organizadores também. Teve a Roudinesco, e o Michel Plon, que escreveu o dicionário com a Roudinesco, de psicanálise, né? E o René Major, que era um analista muito amigo do Derrida. A palestra, assim, a aula magna foi do Derrida lá em Paris, sobre os estados da alma da psicanálise. Tem livro, isso é um livrinho azul da editora Escuta, que é um texto maravilhoso. Então foi um momento muito marcante, porque foi um grupão da formação. Aliás, foi um grupo enorme, foram, sei lá, 1.000 analistas aqui do Brasil, uma coisa assim. E depois teve os Estados Gerais também aqui no Rio. O Chahine, ele conseguia trazer um diálogo com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, com a ciência política. E isso nos fazia ir buscar outros textos, outro tipo de conhecimento. A formação freudiana, ela sempre teve uma postura de quebra com os dogmas. Então, essa é a nossa marca. A importância de trazer o Ferenc em 93, no momento em que ele não era ainda muito conhecido, não? Mas o Ferenc tem essa crítica, né, a uma indisponibilidade, né, daquele que vai cuidar, que vai escutar, aquele que se disponibiliza, né, para com essa dimensão assim vivida, infantil, que ainda é muito que foi insuficientemente recebida pelo ambiente, por aqueles que cuidaram desse paciente, inclusive adulto. Não, então ele fala de um infantil que habita todos e que ainda que não foi suficientemente bem recebido, sacou? E não adianta dizer para que esse infantil procure encontrar formas de simbolização, formas de representação de si, porque esse infantil ainda precisa se exercitar mais um pouco. Ele precisa ser recebido de uma maneira muito particular, muito própria, né? É o que ele vai falar do tato, da empatia, do sentir com, sentir dentro. E o Chahine, uma vez, me falou uma coisa que eu fiquei... Ele falou assim, pessoalmente para mim, a gente tinha acabado, estava tomando um café, aí ele falou, sabe quem eu considero o maior pensador do século XX? Aí ele falou, Freud. Então, o Chahine fala isso do Freud. Então, é importante nós somos bem ferencianos, uma marca muito grande, mas acho que tem essa coisa, e é isso que o Green falava, é saber integrar, o futuro da psicanálise vai depender da gente saber receber essa herança freudiana e saber integrar ela com os movimentos pós-freudianos, das relações de objeto, com Melanie Klein, que o Ricardo é especialista, está dando bastante, com Ferenc também, que é o cara que vai inaugurar, de uma certa forma, a clínica contemporânea, ele vai abrir a via que vai conduzir a clínica contemporânea. O fato dele trazer, né, autores como esse Sándor Ferenczi, né, para o primeiro plano da psicanálise brasileira, né, quer dizer, eu acho que trazer todos esses autores, né, e toda essa perspectiva, além de trazer uma crítica, né, a uma certa mentalidade conservadora existente no campo psicanalítico brasileiro, eu acho que foram as grandes contribuições dele, né? O que ele trouxe também, do ponto de vista ter lançado no Brasil o movimento estruturalista, de ter participado de uma certa discurso sobre as comunicações que ele trouxe com Luiz da Costa Lima, né? O fato dele ter divulgado no Brasil também a antropologia estrutural do Lévi-Strauss, né? Eu acho que essas foram a importância do Chahine como intelectual e como psicanalista. Ferenc foi um psicanalista contemporâneo de Freud e nós fizemos um simpósio certa vez sobre Ferenc. Talvez tenha sido um dos primeiros simpósios
o Ferenczi tinha uma tolerância ao sofrimento alheio muito pequena. Isso não era uma posição dele, isso era ele. Ele era assim. E é isso que eu via no Chaim. O Chaim é exatamente essa pessoa que sempre, em todos os momentos, ele sempre falou da paixão dele, do esforço dele pela diminuição do sofrimento psíquico das pessoas. Isso era encarnado nele. Ele fala, nós, psicanalistas, temos que voltar a falar de felicidade. E para alguns psicanalistas, felicidade é heresia. Como falar em felicidade? Mas aí você estava em Belo Horizonte, era comerciante, e aí o cara, o entrevista pergunta como é que você chega à psicanálise, aí você tem uma resposta maravilhosa. Nem me lembro. Ele pergunta, você fala assim, que não foi por a iluminação de Freud, mas por uma outra via, né? A via eram vias urinárias. Eu era um homem de esquerda e não um freudiano. Eu fui me tornar freudiano depois, não é isso? Isso. É. Aí o Freud eu descobri já mais velho, aos 50 anos. Eu deixei mais de 100 livros escritos. É muita coisa. Sem dúvida, ele é um grande sedutor das palavras muito consistentes, acompanhadas de ações de fato efetivas no campo psicanalítico, que fundaram invenções, né, entre as quais a formação freudiana, a clínica social psicanalítica e tantas outras coisas que o passado dele de ação política fez com que ele combinasse com a psicanálise. Foi esse livro aqui, Psicanálise e Nazismo, que me fez tomar contato com o trabalho do Chaim. Chaim, que falava alemão, tinha contatos com os psicanalistas alemães e se reuniam em torno de uma revista chamada Psique. O país estava começando a redemocratização, etc. E ele deu bastante ênfase ao escândalo que foi a descoberta de que numa das associações do Rio de Janeiro pertencentes à organização internacional, na International Psychoanalytic Association, que é a principal organização ainda fundada pelo Freud e tal, uma dessas associações abrigava um sujeito como candidato que se chamava Dr. Amilcar Lobo, e que estava comprometido com a tortura. E isso explodiu, não só a participação desse cidadão, né, na formação como analista candidato, como eles chamam, né, mas ainda a tentativa grotesca de ocultar essa história, né, e de fazer passar esse sujeito como se fosse uma pessoa digna de ser um psicanalista, né. Bom, essa é uma longa história que eu não vou entrar, mas o Chaim entrou de sola nisso, né, e no livro sobre psicanálise e nazismo, fez questão de publicar material de imprensa que saiu na Folha, no Globo, enfim, né, sobre esse assunto. A principal contribuição dele, eu acho, né, é o exemplo que ele podia dar. Mas, olha, pensa com a tua cabeça, não tenha medo de errar, defenda as suas opiniões com argumentos, né, e não com insultos, né? E o que você acha que está errado, não tenha medo de denunciar, criticar, etc. E escuta o que os outros falam também, né? Quando vocês me perguntam sobre a formação do indivíduo, eu me lembrei do The Lonely Crowd. Foi o primeiro livro que eu li onde o cara dizia que era impossível hoje ter um indivíduo, porque todo indivíduo era marcado pelos meios de comunicação. A psicanálise, ela passa por uma transformação junto com o planeta, ou seja, ela também entrou na mídia social, ela também está entrando nas formas de transmissão à distância. Sobretudo depois da pandemia, né, todos os psicanalistas tiveram seus consultórios abarrotados de gente procurando, novos psicanalistas surgindo, pessoas querendo estudar psicologia e psicanálise. Então, ela já saiu há muito tempo da academia,
do modelo da IPA, do Freud, ela não está mais na mão de ninguém. Isso é muito interessante. Ela é objeto de desejo, ela circula, mas ela não é exclusiva de ninguém. E isso é uma coisa que o Chayin sempre colocou, né? A psicanálise não pode ser objeto de posse de um grupo, senão vira política, tá? E eu acho que a pandemia deixou um legado que a gente ainda nem sabe o tamanho, né? Um legado maldito, né? De sofrimento, de transformações. Deve ter alguma dimensão criativa nisso tudo, que a gente também ainda não sabe qual é, né? Mas as pessoas estão vivendo um enorme sofrimento, né? Já viviam antes toda a questão, né, da depressão, da impotência frente, né, uma ordem social e econômica que não existe ideias, né? Nós não encontramos ideias que nos tragam o sentido de utopia, o sentido de uma perspectiva de futuro diferente, né? Tá todo mundo sempre pensando em trabalhar cada vez mais para pagar cada vez mais as contas e vivendo cada vez menos, né? E a psicanálise me parece que ela oferece, eu gosto de usar essa metáfora, né, da reserva ecológica. A psicanálise oferece uma reserva ética para a gente pensar coisas que não são possíveis de serem pensadas fora desse espaço. Aumentar a tua potência de agir no mundo, se enriquecer psiquicamente. É isso. Isso não quer dizer que mitigar as dores. Claro que quem procura análise é sempre alguém que está padecendo de algum tipo de sofrimento, de angústia. Então a importância da psicanálise para mim, ela continua sendo isso, aumentar a potência de agir das pessoas no mundo, aumentar a criatividade das pessoas em relação às suas angústias e se cuidar, e ter um autocuidado maior. Isso não muda. O que muda são os modos disso ser feito. Porque o eu dói, né? O Chayin que falava, o eu dói, ele falava de um jeito assim, né? Eu acho que a gente tem que afirmar que dói, que viver dói, e não é ficar preso, obviamente, ao sofrimento, mas entender o sofrimento e aí talvez a gente vai desfrutar os momentos alegres. Na minha sensação, sim, a psicanálise é o saber mais interessante, e daí a importância dela no mundo contemporâneo, porque é um saber aberto, né? Eu acho que é pela dimensão da abertura e da possibilidade criativa que ela dá ao sujeito para poder se dizer de alguma maneira, né? Para poder existir de alguma maneira, porque no final das contas, né, a psicanálise ela vai falar dessa dimensão da vida e da morte e de como que a gente pode continuar existindo, né, num mundo onde a gente está tão preso, está tão controlado por saberes que vêm de fora e não saberes que a gente afirma sobre a gente, né? A psicanálise da formação freudiana sempre foi uma psicanálise vanguarda, que tem que ter essa escuta do contemporâneo. Nós fomos percebendo através dos seminários e das aulas que é importante que o analista possa ter como base uma psicanálise estándar, quer dizer, uma psicanálise mais clássica, que é a psicanálise que contém, não é, todos aqueles contornos mais formais, mais clássicos, mas que ela possa, para pensar o contemporâneo, poder repensar os seus instrumentos clínicos. Então, é preciso que o psicanalista possa suportar a angústia de não ter instrumentos prévios para lidar com o sofrimento psíquico contemporâneo. O sofrimento psíquico atual, que a gente chama na clínica contemporânea, muito estudada na formação, que nós chamamos de no limite do analisável. São aqueles analisandos que não têm uma expressão verbal. Como receber esses analisandos que sofrem na contemporaneidade e não têm uma expressão verbal? Isso gera nos analistas, de uma maneira geral, uma impossibilidade, muitas vezes, uma angústia como lidar com analisandos que não têm, eles não conseguem expressar verbalmente o que eles estão sentindo. O analista vai ter que criar uma outra trilha, no limite dessa impossibilidade de simbolização.
Então essa dimensão da psicanálise, aonde você pode, nesse tempo tão veloz, contemporâneo, esse tempo tão acelerado, você criar ali um outro tempo, que pode, não necessariamente um tempo mais lento, mas um tempo próprio, um tempo que permita com que o analisando possa, através dessa oferta, ele possa talvez encontrar aquilo que a gente chama de sublimação, né? Que esse infinito que ultrapassa possa lhe pertencer, possa se fazer dele, não? Eu acho que tem essa dimensão, né? Que nesse momento da contemporaneidade, o que a gente está discutindo hoje é isso, a psicanálise. Alexandre, pega uma vodka para mim, para nós dois, do freezer, tem uma russa. Eu não sei como é que eu sou inteiro. Tá demais para minhas forças. Eu vou te passar aqui para te explicar um dia. Não. Tá vendo? É assim. Estou interrompendo hoje e chega.